currículo, serviço, estágio, trabalho, trainee, trampo. O nome pode até variar, mas o help que faltava para te colocar no mercado de trabalho você tem no programa Trampos da Feira. Nossa equipe roda a Feira de Santana para descolar as melhores dicas de como elaborar um currículo, o certo e errado na entrevista de emprego, como e onde se especializar, vagas de empregos abertas em feira e muito mais. Eita que agora a carteira assinada vem, hein? Vem ver Trampos da Feira com a gente, aqui na telinha da TV Feira. O Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira é um dos mais importantes espaços culturais de Feira de Santana. Localizado na rua Germiniano Costa, no centro da cidade, o MAC tem sido amplamente utilizado para exposições de artes plásticas, lançamento de livros, recitais de poesia, performances, shows musicais, oficina de literatura e reuniões de artistas e produtores culturais para discutir a construção de políticas culturais para o município. O nome do museu é uma homenagem ao pintor feirense Raimundo de Oliveira, um dos mais importantes artistas plásticos do Brasil. Mas muita gente não sabe como foi a origem do MAC. O prédio que ele ocupava, por exemplo, foi inicialmente a sede administrativa dos Currais Modelo, local de grande comercialização de gado. Depois, em 1963, abrigou as primeiras instalações do Ginásio Municipal de Feira de Santana. Só em 1967, o prédio passou a ter uma destinação cultural. Os detalhes de como tudo isso aconteceu você fica sabendo agora, porque eu vou conversar com a museóloga e professora Selma Soares, que defendeu uma tese de doutorado sobre a criação do Museu Regional. Selma, conta pra gente a história desse museu desde a época dos Currais Modelo. O Museu Regional de Feira de Santana, ele surgiu dentro de um grande projeto de implantação dos museus regionais em todo o Brasil. Essa ideia partiu de Assis Chateaubriand, que era jornalista, um grande mecenas, um empresário, e ele contou com o apoio de Holanda Penteado e Pietro Bardi. Então, o Museu de Feira ele foi o primeiro a ser implantado naquele prédio antigo que já pertencia aos Currais e contou com a colaboração de grandes personalidades locais, a exemplo de Dival Pitombo, Eurico Alves Boaventura e do próprio prefeito Joselito Amorim, que se empenhou em reformar o prédio e atender em tempo recorde a estrutura, né, para implementar a fundação do museu, a criação do museu. Fala um pouquinho mais para a gente agora, Selma, sobre essa participação de Dival Pitombo na instalação do Museu Regional. Na verdade, já existia um projeto da criação do Museu do Vaqueiro, que foi implementado pensado, estruturado por Eurico Alves Boaventura. Juntando-se a esse projeto, como um grande articulador cultural, Dival Pitombo somou, né, esforços e conhecimentos para a implantação do museu. Destaca mais agora para a gente também essa questão de Assis Chateaubriand, né, dessa participação desse nome que é reconhecido nacionalmente nesse museu, e também Odorico Tavares, que é outra figura que também está inserida aí nesse contexto. Na verdade, Assis Chateaubriand, o grande mérito dele foi ter articulado a implantação do museu. Fala-se muito que Assis Chateaubriand doou a coleção para a Feira de Santana. Dentro da minha pesquisa, eu não encontrei esse dado. Você não encontra uma única peça doada por Chateaubriand. Isso não tira o mérito dele enquanto pensador e criador do museu. Na verdade, ele foi o grande articulador. Mas as doações partiram da própria comunidade de Feira de Santana, vaqueiros, artistas, empresários, o governo do estado da Bahia e Holanda Penteado, que foi considerada a grande madrinha do Museu Regional, principalmente o de Feira de Santana. A gente tem a participação de Pietro Bardi, mas em outros museus, em Feira especificamente, a colaboração foi de Odorico Tavares, que era um jornalista e um grande colecionador de arte. Assis Chateaubriand entra nessa história como pensador, aquela pessoa que articulou, o grande empresário, né, da área de comunicação, que conhecia muita gente, era muito influente e pensou nessa estrutura do museu, dos museus regionais. Na verdade, você vai ter aí a criação do de Olinda, Porto Alegre, Campina Grande, o de Feira de Santana e mais 2 museus em Minas. Então, ele articulou
né, essa implantação do museu a partir de um grande projeto para o Brasil, que é a implantação dos museus regionais em todo o Brasil. Quando e por que o Museu Regional foi transformado em Museu de Arte Contemporânea? Na verdade, o Museu Regional de Feira de Santana, ele não se transformou no Museu de Arte Contemporânea. São projetos distintos. O Museu Regional, ele foi transferido seu acervo para o prédio do Cuca, em 1995, né, que nessa época já pertencia à Universidade Estadual de Feira de Santana, e o prédio, ele ficou vazio durante um tempo. Coincidiu aí nesse período com a gestão de professor José Raimundo Azevedo como prefeito de Feira e Juraci Dória como diretor de cultura. E nesse período existia um receio daquele prédio se transformar numa secretaria, numa repartição meramente pública e que perdesse o seu destino principal e que a Feira de Santana tanto precisa, que é um destino cultural, né, na área de preservação. Então, sentindo essa necessidade, o Juraci conversou com o prefeito, com José Raimundo, e se criou um projeto para a implantação de um museu. Inicialmente, esse museu teve o nome de Museu Virtual, né, onde foram colocados alguns computadores e teve uma primeira exposição com esse sentido, né. Lembrar também que é o primeiro museu de arte contemporânea da Bahia, né, isso já em 1996. Funcionou durante um tempo como museu virtual e logo pela necessidade de se criar um acervo para que as pessoas pudessem entender aquele espaço como espaço de cultura e firmar ele como espaço de cultura, foi pensado no acervo e a gente entrou numa campanha de doação com vários artistas da Bahia, Calazans Neto, Juarez Paraíso, alguns artistas de Feira também participaram dessa doação, Lucélia Guimarães, Antônio Brasileiro, e aí foi criado esse núcleo inicial e foi implantado esse Museu de Arte Contemporânea, que surgiu nesse contexto de se assegurar aquele espaço como espaço de cultura. O prédio do Museu de Arte Contemporânea, ele é maravilhoso para a parte de tipografia, porque ele tem várias paredes, né? Isso facilita a montagem. Também a localização é uma rua larga para estacionar. Hoje você tem que pensar num conjunto de ações, de coisas que facilitem o acesso. Então, é um espaço privilegiado em Feira. Ele já nasceu como espaço de cultura, né? No passado foi currais, mas a partir do momento que foi implementado o museu, ele nunca perdeu esse direcionamento, né? Essa destinação. Parte do acervo do Museu Regional foi para o Cuca e a outra metade para o Museu Casa do Sertão, não é isso? Exatamente. Quando o museu surgiu, quando ele foi implantado, o Museu Regional de Arte, ele veio justamente desse acervo do Museu Regional antigo. Então, a parte ligada às artes visuais, às artes plásticas, ficou no Cuca, está no Cuca até hoje, e a parte ligada à cultura do homem do campo, ao vaqueiro, foi transferida para o Museu Casa do Sertão. É importante falar que, na sua origem, a coleção estava dividida em 3 partes. A primeira coleção era dos quadros, assim escrito nos documentos, a segunda coleção era de escultura e a terceira era Museu do Vaqueiro, a coleção do Museu do Vaqueiro. Anos depois, essa coleção ela foi, de certa forma, desmembrada com outros nomes, como, por exemplo, a coleção dos artistas feirenses, a coleção dos artistas brasileiros e a coleção dos artistas nimpo-brasileiros. Então, mas na sua origem, era dividida em 3 grandes coleções. O interessante também falar é que essa coleção, ela, apesar de estar em salas separadas, elas tinham uma comunicação interna, não eram portas fechadas. Esses acervos, eles comungavam o mesmo espaço, né? Tanto a parte regional, como a parte dos artistas ingleses e dos artistas baianos. Eles conviviam no mesmo espaço, criando uma tipografia específica e diferenciada para o Museu de Feira, para o Museu Regional. Qual a importância do Museu de Arte Contemporânea para a Feira de Santana? O Museu de Arte Contemporânea ele é um museu vivo e atuante. Ele expressa muito a complexidade do fazer artístico contemporâneo. Além disso, você percebe um grande público de artistas jovens e também um público que frequenta jovem, né? Isso faz com que ele seja um museu pulsante, um museu vivo, um museu atuante. E é um espaço bastante interessante e produtor de cultura aqui na cidade.
Quais eventos realizados no MAC você consegue destacar aqui para a gente? Acho que o principal evento assim, que merece um destaque é a exposição inaugural, em 1996, né, que contou com nomes importantes na junção do seu acervo. Calazans Neto, Juarez Paraíso, Justino Marinho, Juraci Dória, Francisco Liberato, Rubem Valentim. Então são nomes assim da arte brasileira, da arte baiana de destaque. Também um evento que a gente pode sinalizar como importante e marco foram várias exposições de fotografia, dos salões de fotografia, coordenado por Edson Machado. Além da produção de literatura de cordel, de edição de livros, que teve apoio total daquele espaço. Quais sugestões você deixa aqui para um melhor aproveitamento, do MAC? Que ele seja um espaço direcionado para a arte contemporânea, cada vez mais, que as autoridades locais tenham sensibilidade para apoiar as ações da nova diretora, Geórgia Pitombo, e que a gente possa ver o desenvolvimento e uma relação também com as escolas, né? Que você possa ter crianças ali, que fomente esse gosto pela cultura, pela arte de Feira de Santana. Selma, muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa. Foi um prazer ter te recebido. Obrigada a você. O Aqui Tem História vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta a gente continua falando sobre o Museu Regional, Museu de Arte Contemporânea, só que agora batendo papo com o artista plástico Vivaldo Lima. Te aguardo, é rapidinho. Você aí sabe quais são seus direitos? Começando por moradia, saúde, passando pelo direito do consumidor e muito mais. Aqui na TV Feira, a gente conta com um time de especialistas que vão te orientar no caminho certo de forma clara e descomplicada. Afinal, conhecer os nossos direitos é o primeiro passo para garantir todas as nossas conquistas. Acompanhe semanalmente o programa Tô no Meu Direito aqui no canal 2.1. Te espero! Tem saúde para você na tela da sua TV. Pauta Saúde, o programa feito para quem busca uma vida mais saudável. Médicos, nutricionistas, psicólogos e especialistas num bate-papo descontraído, respondendo suas dúvidas, desvendando mitos e trazendo dicas práticas para melhorar a sua rotina e transformar a sua vida. Pauta Saúde, bem-estar ao seu alcance. Toda semana na TV Feira. Siga nossas redes e participe ativamente do programa. Ser sempre elogiado pelos looks e ter muitas peças no guarda-roupa é o desejo de muita gente. Eu acho que a moda ela também está dentro dessa necessidade de educar os seus consumidores. Abrir o olhar das pessoas em relação a esse universo que é tão amplo. Nós vamos conversar agora com um dos mais importantes artistas plásticos e publicitários de Feira de Santana, Vivaldo Lima, que quando criança presenciou a inauguração do Museu Regional. Tudo bem, Vivaldo? Tudo bem. Conta pra gente como é que foi esse momento. Bom, quando houve a inauguração do museu, eu estava lá, eu presenciei isso, eu tinha 16 para 17 anos. Uma das figuras importantes foi o próprio Assis Chateaubriand. Mas também eu vi Di Cavalcanti e acompanhava também Odorico Tavares. Então, eu e várias outras personalidades que estavam, Lomanto Júnior estava aqui também. Então, naquele momento, eu vi Assis Chateaubriand a 1 metro de mim. E aí eu não esqueço isso. Estava em cadeira de roda já, mas ele comandava, né? As pessoas estavam em volta dele e ele sugeria alguma coisa e o que eu percebi que era prontamente atendido, ele era uma referência. Então, qual foi a importância
desse museu na sua vida pessoal e também na sua vida como artista? Bom, eu passei a ver uma produção que a gente não conhecia aqui, porque você não tinha essas referências de arte, e Assis Chateaubriand trouxe para aqui o que tinha de mais novo em pinturas, em arte. Você tem o famoso Salão dos Ingleses, toda a produção que os ingleses fizeram em 1970, chamado Salão dos Ingleses, que você tem hoje aqui em Feira ainda. Todos esses trabalhos ficavam lá no museu. E aí você vai observar toda aquela forma de pintar, totalmente diferente do que eu via nos livros, porque era uma coisa inovadora. Você tinha como referência Leonardo da Vinci e outros aí, daí a pouco não é bem isso. Você tem uma outra forma de pintar. Para mim foi muito importante começar a ver isso. E como você avalia essa mudança de museu regional para museu de arte contemporânea, que é o que existe hoje? Quando iniciou o museu, você tinha toda aquela produção artística em couro, tudo que a gente tinha da nossa cultura, do ciclo do couro, estava lá. Cama de couro, gibão, uma série de apetrechos que você via no dia a dia das pessoas da roça, digamos assim. Então estava tudo ali, alpacata, perneira, facão, bainha de facão, feito no couro, chapéu, tudo isso estava lá. Você tinha uma descrição de cada objeto daquele. Se você é uma pessoa que vive na cidade e não conhece bem, você iria ver aqueles produtos que eram usados pelo sertanejo. Isso tudo estava lá no museu. Tinha inclusive uma sala apropriada a isso. Então você chegava lá e via toda essa ambientação. É que no meio, você tinha do outro lado quadros de Carlo Basto, de Genaro, de Portinari. E realmente era preciso haver uma divisão disso. Esses vão ficar aqui, esses vão ficar aqui. Então, como tinha só um espaço, por isso mesmo era tão eclético. Chegou-se à conclusão que deveria ser seccionado. O que tinha de regional foi para a Casa do Sertão. A outra parte foi para o Cuca. E a proposta do Museu de Arte Contemporânea seria justamente dar espaço para a arte contemporânea. É o que está acontecendo hoje. Conta um pouquinho agora para a gente sobre a sua experiência com o MAC. O que você já fez, quais projetos você já tocou e expôs por lá? Eu comecei expondo, minha primeira exposição foi no hall da prefeitura. Depois eu fiz a exposição no Museu de Arte, o Museu de Arte Regional na época, depois do Contemporâneo, mas eu fiz algumas exposições por lá, tanto individual quanto coletiva. Junto com o Juraci, com César Romero, com Nailson Chaves, todo esse pessoal, a gente fazia com uma certa frequência. Que, aliás, nesse passado, era um pouco mais fervilhante a arte. E eu olho com bons olhos porque está voltando isso agora, nesse momento. Volta a uma certa efervescência da arte em feira. Vivaldo, quais momentos você considera mais importante na trajetória do MAC, analisando também o que é exposto lá e esse trabalho desenvolvido pelos artistas de feira e também de outras cidades? Bom, o MAC tem essa propriedade de fomentar a arte e formar, de certa forma, formar novos artistas. A gente começou por ali. Você tem artistas como Guache, como Nailson,
Vivaldo Lima, eu, vários outros artistas que começaram expondo lá no museu, né? Há uma importância muito grande na formação desses artistas. Se a gente não tivesse esse espaço, porque a gente não tinha onde expor, o Cuca não existia ainda como um espaço para a arte. O museu era o único espaço. Vivaldo, me conta uma história pitoresca do museu. Eu soube que sumiu um autorretrato de Raimundo Oliveira. Como é que foi isso? Bom, na época, um bêbado foi passando na frente do museu e sentiu vontade de fazer xixi, encostou na porta do museu e naquele clássico movimento de fazer o xixi, ele colocou o braço e o braço cedeu, a porta abriu, significa que não estava bem trancada. Ele entrou e lá ele pegou alguns quadros, pegou o de Raimundo Oliveira, pegou o de Floriano Teixeira e um quadro meu de Maria Quitéria. E aí ele recortou isso com faca e levou só as telas. E aí a polícia andou atrás dele para ver onde é que estava, foi um reboliço. Conseguiram encontrar. Esses quadros, segundo disseram, estavam dentro de alguns comongós e recuperaram, levaram o quadro de Raimundo Oliveira, o quadro de Floriano Teixeira para Salvador, fizeram restauração e trouxeram de volta. O meu, por ser um artista, no caso, menor, me devolveram o chassi. Eu não quis. Deixa lá. E eu fiz uma reivindicação para o então diretor do museu, que era Divaldo Tombo. Mas ele me afiançou que ali o museu vivia com dificuldades e que às vezes ele tirava do próprio bolso para custear as despesas do museu, não tinha condição de me ressarcir e tal. Eu fiquei indignado com isso. Parei de pintar, parei de expor, não vou fazer mais isso e aí deixei de pintar e isso acarretou um certo problema porque eu não tenho nenhum quadro no museu, nem no Cuca, eu não tenho nenhum quadro meu no acervo. Isso foi porque eu fiquei irritado com essa situação. Agora que eu acordei para a coisa, que eu estou vendo colegas meus que têm quadros lá no museu, e isso foi um reflexo dessa situação aí. Eu tenho um quadro lá na Pinacoteca CDL, mas em outros lugares não. Agora mesmo eu vou fazer uma doação para o museu e depois eu vou fazer para outras instituições, no caso o Cuca. E o quadro que você vai doar para o museu é o retrato de Raimundo Oliveira. Mostra pra gente. Sim. Colocou aí do ladinho. Tem esse daqui, que eu tenho um outro Raimundo de Oliveira. Esse daqui é o terceiro Raimundo de Oliveira que eu fiz. O que eu vou doar é um outro, né? Esse daqui é o terceiro. O outro é um quadro bem maior que esse. Como você avalia o papel desse museu para a comunidade e, na sua opinião, esse papel vem sendo cumprido? É uma coisa que eu sugiro para os outros artistas. A gente tem que, em bloco, apoiar a direção do museu para que eles possam fazer um trabalho e esse trabalho tem que ter o apoio dos artistas para que ele aconteça. Não é aquela coisa de você ficar esperando que o museu chame a gente, não, provoque. Porque houve uma geração aqui, a geração de César Romero, de Juraci Dória, de quem mais? Todo esse pessoal que surgiu, o Carlos Barbosa, todo esse pessoal que surgiu aí e que permanece,
Agora precisa vir uma outra leva de artistas. E já está acontecendo. Em feira já tem um número bom de novos artistas. E o museu, ele tem esse papel. A gente também tem que provocar isso. Uma das coisas que a gente provocou que deu um bom resultado é que o Museu de Arte Contemporânea já abre sábados à tarde, que não abria. Eu acho uma incongruência você ter um espaço cultural, um museu, e ele só abre de segunda a sexta no horário comercial. E qual é o horário que você tem para ir ver arte, se você está trabalhando? O ideal seria abrir sábados, domingos e feriados, inclusive à noite, para que você pudesse ir até lá e visse o que tem de arte. Porque esse outro horário, que é o horário comercial, você está trabalhando, ninguém vai sair. Até o horário de meio-dia, que fecha, o horário de meio-dia, você poderia sair, almoçar mais cedo ou almoçar mais tarde e ir até o museu, olhar uma exposição, está fechado. Isso, no meu ponto de vista, tem que mudar. Vivaldo, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar com você, saber um pouquinho da sua história e da sua contribuição para a Feira de Santana. Eu agradeço. É sempre bom. Eu acho isso bom, não que eu traga alguma coisa de benefício para mim. Eu acho que tem que ser um benefício para os artistas de feira, para a arte em feira. Eu achei muito bom esse espaço para você se fazer ouvido. Pessoal, aqui tem história. Aqui no Relax Cultural que você conhece os artistas da nossa terra. E tem muita gente massa aqui, viu? Na música, literatura, artes visuais e muito mais. A colagem é você criar novas imagens usando textura, usando novos elementos. Poderia fazer mais de uma na semana, aí minha mãe teve a ideia, né? Olha, o dia de teatro não choca com a dança. Quer fazer os dois? Combatendo o inimigo, Emprego, serviço, estágio, trabalho, trainee, trampo, um nome pode até variar, mas o help que faltava para te colocar no mercado de trabalho você tem no programa Trampos da Feira. Nossa equipe roda a Feira de Santana para descolar as melhores dicas de como elaborar um currículo, o certo e errado na entrevista de emprego, como e onde se especializar, vagas de empregos abertas em feira e muito mais. Eita que agora a carteira assinada vem, hein? Vem ver Trampos da Feira com a gente, aqui na telinha da TV Feira. Você aí sabe quais são os seus direitos? Começando por moradia, saúde, passando pelo direito do consumidor e muito mais. Aqui na TV Feira, a gente conta com um time de especialistas que vão te orientar no caminho certo de forma clara e descomplicada. Afinal, conhecer os nossos direitos é o primeiro passo para garantir todas as nossas conquistas. Acompanhe semanalmente o programa Tô no Meu Direito aqui no canal 2.1. Te espero! Tem saúde para você na tela da sua TV. Pauta Saúde, o programa feito para quem busca uma vida mais saudável. Médicos, nutricionistas, psicólogos e especialistas num bate-papo descontraído, respondendo suas dúvidas, desvendando mitos e trazendo dicas práticas para melhorar a sua rotina e transformar a sua vida. Pauta Saúde, bem-estar ao seu alcance. Toda semana na TV Feira. Siga nossas redes e participe ativamente do programa.